A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Senhor, quando a morte ao meu lado chegar. Eu preciso da tua presença pra minha fronte elevar e alegrar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso sentir teu amor quando o mundo me abandonar. Ao teu lado as angústias desfazem, se bem perto de ti para sempre eu ficar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso de ti, ó Jesus, és o amigo na tribulação. Em tuas mãos eu deponho meu ser, os meus dias, meus passos e o meu coração.
eu preciso da tua amizade. Não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Ninguém faria nada errado por gostar de fazê-lo apenas. Ouvintes, em síntese, em tópicos, podemos pensar sobre livre-arbítrio, via de escape, tentação humana e tentação espiritual. É bom lembrarmos que pecar contra Deus, isto está preso a doutrinas, a idolatria, feitiçaria, etc. Se agarrar a uma doutrina voluntariamente, por conveniência, isto é pecado voluntário. Descrer voluntariamente, sabendo que aquilo é verdade, e afrontar aquilo é um pecado voluntário. Para este não resta sacrifício. Nós lembramos dos itens: pecar contra Deus, pecar contra alguém. Se alguém pecar contra ti, disse Jesus em São Mateus 18, pecar contra si mesmo, o que seria a autodestruição. Agora, ninguém faria nenhuma coisa, nada errado, por gostar apenas de fazê-lo, por satisfação. É claro que o homem tem prazer em muitas coisas que são erradas. Não resta dúvida. Mas antes de tudo tem que haver uma ignorância ou uma cauterização de consciência. E, sobretudo, tem que haver um controlador daquilo. E isto é um espírito. O profeta desta era mostra isto de uma maneira muito clara e lógica. Ele diz: nós temos nosso corpo, e o nosso ser aqui é como uma semente. E a semente, do lado de fora, tem a casca, e dentro tem a polpa. Depois, então, o que vem a ter? Lá dentro disto, no meio, é o germe. Esta é a maneira que somos. Corpo, alma e espírito. Agora, no corpo há 5 sentidos: visão, paladar, tato, olfato e audição. E para a alma há também 5 sentidos: razão, memória, consciência, etc. Dentro do homem há uma estrada. E aquela estrada é o mesmo lugar que Deus colocou em cada homem desde Adão e Eva: o livre-arbítrio. Ou você vive, ou você morre. Qualquer um que você desejar. Você é feito um agente moral livre. E seja qual for o espírito que dominar sua vontade, trará os frutos.
a sua vida será dominada do lado de dentro. A sua vida é dominada pelo homem da máquina. Agora ele é enfático em dizer que isto que controla é Deus ou então é o diabo. Ou o diabo controla os nossos sentidos, ou Deus. Ou Deus controla os nossos sentidos, ou então o diabo. O que seria? A fé na palavra de Deus controlando os nossos sentidos. Deus. A dúvida na palavra de Deus, controlando os nossos sentidos. E isso é que produz o pecado contra Deus. As falsas doutrinas, a idolatria, a feitiçaria, etc. Mas Deus não faz uma coisa que muitas vezes nós queremos fazer. Nós queremos fazer uma igreja santa. E o profeta diz que não existe igreja santa. Ele diz que só há um que é santo, esse é o Espírito Santo. Ele deu o livre-arbítrio. E livre-arbítrio quer dizer que ele deu possibilidade de exercer um poder sem outro motivo que não a existência mesma desse poder. É liberdade de indiferença. O livre-arbítrio é você ter liberdade de ficar indiferente à palavra de Deus, indiferente ao abismo, indiferente ao seu destino eterno, indiferente às consequências eternas. Então essa indiferença produz aquele funesto provérbio: todos os caminhos levam a Roma. É certo que todos os caminhos religiosos, menos da mensagem, levam a Roma, levam a doutrina mãe, a doutrina das três pessoas distintas, leva ao batismo errado, leva ao pecado contra Deus. Isto é certo. Voz do povo, voz de Deus, correto. Mas tem uma coisa, o livre-arbítrio quer dizer justamente liberdade de indiferença. Refere-se também o livre-arbítrio principalmente às ações e à vontade humana. Agora, a vontade humana se expressa através de sentidos. E os sentidos, por sua vez, está controlado pelo homem da máquina, pelo germe, pelo que está lá dentro. Agora, Deus está em tudo e em todos. Está sim. Ele está na erva daninha. Ele é vida. Mas quando ele sai dela, ela vai para o fogo. Deus está no trigo quando ele sai. Que jeito? Não tem jeito, a vida não sai dele. Vai para o celeiro. Como se pode entender isto? É somente pelo que Deus tem posto em você, a semente. O trigo não tem que explicar o porquê dele ser trigo. Ele não se esforça para ser trigo. Ele nasce trigo. A ovelha não tem que explicar o porquê dela produzir lã. Ela nasce ovelha. Então, o livre-arbítrio ainda se prende a isto. Pretende significar que o homem é dotado de poder em determinadas circunstâncias. Bem entendido. Em determinadas circunstâncias, agir sem motivos ou finalidades diferentes da própria ação. Agir sem motivos ou finalidades diferentes da própria ação. Se você tem condição de fazer o bem e não faz, você peca. Tem você o livre-arbítrio para fazer o bem? Tem.
Você faz se quiser, mas se você não fizer, você peca. Quem sabe fazer o bem e não o faz, peca. Mas se ele não sabe fazer o bem e o faz, é o mesmo que acontece do outro lado. Se você tem condição de não fazer o mal, de não praticar o mal, e o pratica, então você peca voluntariamente. Agora, se você não tem condição de não praticar o mal, como vai ser? E quantas pessoas têm condição de praticar o mal e não praticam? É a mesma coisa de pessoas que não sabem fazer o bem e fazem. Assim também há muitas pessoas que têm condição de fazer o mal e não o fazem. Agora, se você tem condição de não fazer e o faz, você é o homem, você é a mulher mais condenada em si mesmo. Porque Deus deu a via de escape para todo mundo, sem exceção de ninguém. Agora, se não aceita, Deus está justificado. Se você joga a corda para o náufrago e ele rejeita, você está justificado em sua consciência. É como aquele rapaz que pecou contra o exército americano e ele foi condenado à morte. Um seu amigo conseguiu a sua liberdade junto ao presidente Lincoln, que era o único que podia libertá-lo da morte. Mas o presidente Lincoln assinou aquilo num papel simples, que não era da presidência da República, da Casa Branca, e aquele amigo saiu correndo com a liberdade assinada por Lincoln. Não mate esse homem, e assinou. Presidente Lincoln. O próprio prisioneiro que deveria ter aquilo na mão para quando chegar na hora da execução, mostrar aquilo para o Supremo, não recebeu. Não aceitou pensando ser uma galhofa, pensando ser uma zombaria, porque não estava no papel timbrado. Ora, aquele homem conhecia o seu problema, na verdade, e conseguiu o que o Supremo Tribunal não podia fazer. Isentá-lo da morte, mas ele não quis voluntariamente, então ele morreu voluntariamente. Agora, se Deus não nos dá meios para viver como cristãos, ele não espera isto de nós. É por isso que o profeta disse que a mulher oficialmente perdida, ela vai ser simplesmente extinta. Muito menos decepção do que aquela que diz ser uma dama, uma esposa cristã, e que não vive como uma cristã. O que acontece, meus ouvintes, é que muitos de nós nos sujeitamos a responsabilidades cristãs antes de o sermos. Então ficamos culpados daquilo, nós nos jogamos debaixo daquele jugo voluntariamente. E isso é pecado, até tentar ser um cristão. Voluntariamente assumir tal responsabilidade, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes que Deus faça aquilo por dentro. Esse apelo do vizinho levantar sua mão aí, levanta a mão quem quer aceitar a Jesus. Isso tudo é a manufaturação de cristãos, crentes manufaturados, fábrica de cristãos. Quando o Espírito Santo opera no coração do homem e entra nele, é que ele faz do homem o cristão, porque o único santo é o Espírito Santo. Note, veja se aquele que não diz que é cristão, se ele se sente culpado de não sê-lo. Quando ele nunca diz que é um cristão, ele nunca carrega a culpa de não ser um cristão. Mas quando você diz que é cristão, você carrega essa culpa de ser um cristão, de fazer aquilo que um cristão não deve fazer. Mas o livre-arbítrio permite ambas as coisas, assumir e não assumir. Assumir sem ser chamado é um pecado.
e não assumir sendo chamado. Mas quem Deus já chamou que não assumiu? Isto é que é o importante, isto é que é o profundo. Por isso, você sabe que mesmo a casca do trigo apodrece, mesmo a polpa apodrece, todo o sistema do trigo apodrece como o do joio, e você confunde, então, um cristão pela casca, às vezes. Mas a semente é que manda. A semente está escondida. Tudo está seco na lavoura, mas lá dentro da espiga está a semente, a vida eterna. Lá dentro está o cristão, há um destino. Todo o sistema dele é carne, todo o sistema dele é sangue, então é fogo. Não herda o reino dos céus, carne e sangue, é casca. Agora veja, por isso você deve desejar primeiro, de coração, ser um cristão. Um desejo que você não suporta mais. Que você não pode resistir. Como você não pode resistir, não suporta ficar sem fumar. Você também não suporta mais a vida a não ser como cristã, como cristão. Então, quando você desejar primeiro, é quando você deve professá-lo. E as doutrinas erradas, que é o pecado contra Deus, imprimem cristãos errados. Agora, Deus não deixa o cristão ser tentado além daquilo que ele possa suportar. Leia 1 Coríntios capítulo 10. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Todas as tentações humanas, nós somos sujeitos como os demais, às mesmas paixões. Mas a tentação espiritual são essas doutrinas falsas dentro da própria mensagem, porque as outras nem falsas não são mais. É como a mulher perdida, oficialmente perdida. Isso está claro, isto é para quem crê na mensagem. Deus não deixa o cristão ser tentado além de tentação humana. Porque no seu espírito não entra uma tentação contra a mensagem da era. Não entra uma blasfêmia contra o profeta de Deus. No seu espírito não entra essas coisas. 3 pessoas distintas, batismos os títulos e estas coisas todas. Agora você pode orar. Quero, ó Deus, ser um cristão. Quero, ó Deus, ser um cristão. De coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão. De coração, De coração. Então isto é Deus entrando em você. É o Espírito Santo movendo dentro de você e testificando que Ele enviou um profeta nesta era, o profeta Elias, para tirar todo o pecado contra ele. Pecado contra a divindade. Você dizer que Deus são 3 pessoas, você está pecando contra Deus. Isso é uma blasfêmia. Então você vê o Pai no Filho. Quem tem o Filho tem também o Pai. E agora você pede o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, sabendo que as tentações humanas nos virão. Talvez mais fortes ainda. Mas lá dentro você não peca contra Deus. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado assim. Amém. O grande amor de Deus, este grandioso amor, é bem maior
do que alguém possa imaginar. Excede a tudo que se possa conhecer. É insondável, inigualável o amor de Deus. Vejo o amor de Deus no amanhecer do novo dia, no ar puro que eu respiro, ou na voz com que eu canto. Sinto o amor de Deus em tudo que se movimenta, no sorriso da criança, na alegria ou no pranto. Em qualquer ocasião posso sentir esse grande amor a cada passo que eu der, mesmo quando o fim vier e a jornada chega ao fim. Pois eu sei que este grande amor, refletindo em toda a criação, me concede a alegria de sentir que a cada dia este amor cuida de mim. Pois eu sei que este grande amor, refletindo em toda a criação, me concede a alegria de sentir que a cada dia esse amor cuida de mim. Sem Deus é alma em tormento, é alma sem paz. É como um perdido nas ondas revoltas de um furioso mar. O homem sem Deus é alma insegura que não se refaz, como a folha murcha que caiu no ramo e não pode voltar. O homem sem Deus é alma em tristeza, caminhando sozinho. Embora lutando, sempre é derrotado, não vence jamais. É um barco sem leme, perdido sem rumo, bem longe do cais. Mas quando esse homem olhar para Jesus e compreender que Cristo é o caminho de paz, segurança e que alegra ao viver, então passará a ter alegria nos caminhos seus, porque viverá uma vida de paz nos braços de Deus, porque viverá uma vida de paz nos braços de Deus. All things are possible, only believe. A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações,
e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estamos cantando lindas melodias, sempre anunciando um reino de paz. É nosso prazer cantar em alta voz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vivemos com Cristo sem nada temer. Ele é nosso guia a nos proteger. Somos seus irmãos, esta é a nossa voz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém nos separa deste grande amor, nem mesmo a morte nos abalará. É nosso prazer cantar em alta voz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todo método de vida que depende da mentira é inseguro. O amor ao dinheiro traz a mentira. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que o amor ao dinheiro trouxe a mentira. E a mentira trouxe a morte. Especialmente quando se mente para o Espírito Santo, quando se mente para Deus, o resultado é morte. E conforme nós temos aprendido, o principal pecado contra Deus é a idolatria, que é mãe da feitiçaria,
é a doutrina falsa. Todos que pregam falsas doutrinas são mentirosos. E todos que creem em falsas doutrinas também são mentirosos. E a mentira, nesse caso, não tem outro fim, outra sentença a não ser morte. Mentira é uma verdade pervertida. No caso religioso, é a Bíblia pervertida. E São Pedro disse que eles torcem-na para a sua própria perdição. Mentira é engano, mentira é impostura, é fraude, é falsidade. E há muitos que têm o hábito de mentir. A mentira é engano dos sentidos. E para os sentidos estarem enganados, é necessário que, antes de tudo, o espírito esteja enganado. A mentira é erro, é ilusão, é ideia, é opinião, juízo ou doutrina falsa. Por isso, ouvintes, todo método de vida que depende de mentira é inseguro. Nós encontramos no livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 20, o moço do profeta Eliseu. Veja, o moço do profeta, não o moço de Baal, não o moço de qualquer outro ídolo, e não o moço de um falso profeta, mas o moço, o mensageiro contínuo de um verdadeiro profeta, mentindo por causa do prêmio da injustiça. E o que aconteceu? O resultado foi lepra. Você escute isso em 2 Reis, capítulo 5, verso 20. Nós temos também o caso de que a mentira desgraçou toda a semente daquele moço. Para sempre. Porque veja que a sentença veio sobre ele e toda a sua semente. Sobre seus filhos. Não somente os que praticam, mas também os que consentem. Ora, isto é a palavra à luz do Espírito Santo. A mentira desgraçou o moço e toda a sua semente. Leia 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 20, e você encontrará que até a sua semente foi desgraçada. Porque o profeta disse: portanto, toda a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso branco como a neve. O que a mentira daquele rapaz causou? Causou uma maldição para a sua semente. Tudo isso por causa do amor do dinheiro. O amor do dinheiro é a raiz de toda amargura. A lepra foi sempre uma consequência do erro. Veja isso em Números 12. Quem ficou leproso não entrou na terra, no caso de Miriam, irmã do profeta. Veja, era moço do profeta, irmã do profeta. Moisés teve sua mão leprosa. Ainda que errasse, ficaria limpo. Êxodo 4, verso 17, você encontra isso. Então você já está encontrando uma porta. Porque quando a mão de Moisés ficou leprosa, isto queria dizer, na minha maneira, que eu recebi no meu coração, no meu pensamento, é que ainda que ele errasse, ele ficaria limpo.
Na verdade, ele teve que morrer por causa do erro, mas ele não ficou leproso. Mas agora nós perguntamos, e Jó? O que fez Jó para ficar leproso? Mas ele ficou limpo. O que interessa é isso, 10 leprosos estavam sujos, leprosos, mas todos ficaram limpos ao encontrarem Jesus. Você pode estar na mentira. Jesus é a porta. Você pode estar numa doutrina errada. Jesus é a porta. Sara teve Deus por mentiroso e não morreu porque estava em Abraão. Ora, a mentira sempre exige uma sentença: morte. Porque o pai da mentira é o diabo. E devemos concluir, devemos pensar que ela é uma verdade pervertida, e não há maior verdade nesse século do que a mensagem do profeta desta era. Não tem que se perverter o dogma de uma denominação, porque ele já é pervertido em si. Não tem que se perverter uma mentira, porque ela já é uma perversão. O que viria a ser pervertido seria a verdade, e a verdade da era é a mensagem do profeta. Agora, os maiores mentirosos estavam com o profeta verdadeiro. Geazi estava com o profeta, Miriam estava com o profeta, Ananias e Safira estavam com o profeta de Deus, na igreja primitiva. Portanto, perguntamos, quem pode mentir a não ser aquele que perverte a verdade? Quem pode mentir pervertendo o dogma de uma denominação? Ninguém. Quem pode fazer uma nota falsa se ela não existe como real e verdadeira primeiro? Tem que haver uma nota verdadeira para haver uma falsa. E a única nota verdadeira que existe de Deus na terra é a mensagem que ele tem para a era. Portanto, quem mentiria? Quem a perverteria? Pervertem-na para a sua própria destruição, interpretando selos, interpretando terceira puxada, interpretando trovões do Apocalipse, interpretando coisas assim. Os pervertedores da verdade são homens que estão com o profeta. Sempre foi assim. E Jambres e James resistiram a Moisés. Eles resistiram legitimamente com tudo que eles tinham, não com o que Moisés tinha. Só que Moisés tinha mais do que eles. Agora, resistem à verdade com o que o profeta tem, mas o profeta tem algo mais do que tudo isto. Ele tem escondido de uma maneira manifestada o segredo de todo o mistério da Bíblia, o amor perfeito. O amor ao dinheiro traz amargura, o amor a Deus traz paz. O amor ao dinheiro produz mentira, a mentira, por sua vez, traz a condenação da morte. Porque crer numa orientação errada significa ir para o inferno. Na igreja primitiva, a mentira trouxe morte. E eu pergunto, hoje ela trará vida? Não. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, como o é de fato, Hebreus 13, verso 8, então a consequência do pecado religioso é o mesmo. O profeta desta era chegou a dizer, eu prefiro ficar um dia inteiro com um bêbado do que ficar 1 hora com um mentiroso. Agora, ele tinha o Espírito Santo. Ele não falou isto com arrogância. Ele suportou muita gente mentirosa. Deus suporta, mas eles estão mortos em si. E a consequência é inevitável. Deus abençoa o joio e o trigo com a mesma chuva e o mesmo sol. Mas o joio não é um mentiroso.
Você tem que entender que o joio não é mentiroso. O joio se declara, se manifesta como joio. Aquela unha de gato, aquele capim-navalha, eles não são mentirosos. O urubu não é um mentiroso. Ele não esconde, ele não come carniça somente escondido. Ele come na vista de todo mundo. O incrédulo não é mentiroso. Ele fuma, ele bebe, ele prostitui, ele faz tudo na vista de todo mundo. Ele não tem de quem tentar esconder. O mentiroso é justamente aquele que diz que não faz aquilo e faz. Ou como fica difícil o reino dos céus. Mas todos têm que entender que o reino do céu está acima de qualquer mérito humano, de qualquer condição humana, para cumprir aquilo que Jesus disse: o que é impossível para os homens é possível para Deus. A salvação é uma coisa exclusiva de Deus para o homem. Somente Deus pode salvar. Somente Deus pode levantar. Somente Deus pode apagar a mentira. Apagar essa mentira na sua testa. A marca da besta na sua testa. As 3 pessoas distintas. Os batismos errados nos títulos. E os rudimentos. O beabá da vida cristã. Se ele é falso, se a mamadeira é venenosa, então o que se espera daquele corpo? Isto é certo. Quem adultera sem mentir? Qual o homem que adultera sem mentir para a esposa? E qual a esposa que adultera sem mentir para o esposo? Como a igreja pode adulterar sem mentir para o Espírito Santo? Ananias e Safira morreram porque mentiram para o Espírito Santo. Por amor ao dinheiro e querendo fazer média com São Pedro. Não se faz média com Deus. Não se faz média com o Espírito Santo. Não se faz média com o apóstolo de Deus. É preferível ver uma viúva dando 2 dinheirinhos do que tem, do que ver grandes homens dando muita coisa do que lhes sobra com mentira, com engodo, com engano. Como estão dando para Deus nesta era? Fortunas incalculáveis, missões incalculáveis, programas de rádio, televisão, fortunas incalculáveis. Oh, sim, se o tempo permitisse para nós vermos onde vai cair isto. Agora veja, quem pode ser mercenário do Evangelho sem mentir para o povo? Quem pode sustentar um ministério proselitista, de estar aqui e acolá chamando um e outro, sem mentir, sem aumentar um boato, sem diminuir? Quem pode? São todos mentirosos. Seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. Isso é sentença de Deus. Uma falsa doutrina é uma mentira. É uma opinião, é uma ideia, é uma doutrina. Por isso Deus nos deu os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os mestres verdadeiros para sustentarem a bandeira do Espírito e, sobretudo, Ele deu a grande porta da era, que é a mensagem. Só tem uma saída para você, sair da mentira. É entrar pela porta. E essa porta é Jesus. Deus olhando do céu para a terra não viu nem justo sequer. Até mesmo seus seguidores o abandonaram, perdendo a fé. Vivíamos louvando juntos aos ídolos mudos de condenação. Deus viu
Vivíamos sempre caídos, perdidos por causa da transgressão. Jesus tirou-nos da rede, caindo a parede da separação. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus. A mulher que adulterasse na lei de Moisés deveria ser morta. Levaram-na diante de Cristo nesse mesmo ato, mas ele era a porta e ela passou. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus, a porta é Jesus, a porta é Jesus. Todo método de vida que depende de mentira é inseguro. Note, se alguém te ensinar um caminho errado, você vai parar num destino errado. Por isso você precisa conhecer a mensagem da hora, a mensagem do dia, a mensagem que Deus nos enviou para nos preparar para o arrebatamento, nos indicando o caminho certo em relação ao batismo, à unicidade de Deus e toda a ordem e conduta da vida. Nós só podemos pedir a Deus para abençoar o povo através da verdade, porque somente a verdade é a bênção concreta e verdadeira. Como podemos abençoar o povo através de uma mentira? Isto não pode ser bênção, isto é maldição, diz a palavra. Mas agora você tem a bênção de Deus, que é a verdade. Não importa o homem, importa Deus. Seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. Tome a verdade por fé no seu coração, em nome de Jesus Cristo, e seja abençoado agora. Amém, Jesus. Amém. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar.
até que eu triste, humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus, me não deixa sofrer, tua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Jesus, amoroso e fiel Salvador, tão maravilhoso pra mim. No abrigo da rocha me esconde ao calor e dá-me alegria sem fim. No abrigo da rocha me esconde ao calor, bem árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. Coroa minhas horas com bênçãos à cruz, nos lábios me põe o louvor, cantando em transportes dou glória a Jesus, é seu leal Salvador. No abrigo da rocha me esconde o calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Se cobre-me com sua mão. E ao fim, quando em glória eu feliz ressurgir e for meu Jesus abraçar, delícias perenes eu hei de fruir nos foros sublimes sem par. No abrigo da rocha me esconde o calor, bem árida terra de sol.